Bom dia, meu nome é Gabriel Batista de Souza, eu sou aluno do Instituto de Física Armando Dias Tavares da UERJ. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho da CMIC sobre a modelagem do efeito I calórico nos compostos GdL2 e GdNI2. Como primeira motivação a esse trabalho, eu introduzo aqui o fato de que a refrigeração atual é composta majoritariamente por modelos de compressão mecânica de gases, né? Aqui em cima, no slide, você pode ver um ciclo de compressão adiabática, contração volumétrica, expansão isobárica de um gás de geladeiro comum, que acontece em casa, né? Que libera gases muito poluentes e às vezes não é tão efetivo. Como alternativa possível para substituição desse efeito, a gente pauta a possível comercialização de uma refrigeração magnética, que é onde um campo magnético gera mudança de temperatura e, consequentemente, né, faz isso tudo com energia mais limpa, sem degradar o meio ambiente, como tem nesse ciclo daqui de baixo. O efeito que a gente estuda para tentar introduzir essa refrigeração magnética é o efeito magneto-calórico, que é um efeito que é pautado na manipulação da entropia e da temperatura de um material por meio da aplicação de um campo magnético sobre esse material. Aqui, nesse gráfico, a gente tem a evolução da entropia por temperatura de um material submetido a dois diferentes campos magnéticos, aqui representado por H1 e H2. Para quantificar essa variação, a gente precisa levar em consideração tanto a interação Zeeman quanto a interação de troca entre os íons dessa rede cristalina, desse material. Como quantificar essa interação de troca entre os íons é muito difícil no hamiltoniano da rede, a gente vai usar, né, nesse projeto a aproximação de campo médio, que basicamente tenta igualar essa interação entre os momentos angulares de diferentes íons da rede com uma interação entre cada íon e um determinado campo efetivo. E os materiais modelo que a gente está utilizando e estudando nesse trabalho são o GdL2 e o GdNI2, porque eles têm transições de fase bem definidas de ferromagnético para paramagnético, e eles têm um momento orbital nulo, que torna possível a gente ignorar a interferência da rede cristalina em si e do campo elétrico cristalino nesses materiais. Então, os objetivos do nosso trabalho são basicamente desenvolver um modelo computacional utilizando a já citada aproximação de campo médio para o efeito magneto-calórico e comparar os dados para esses dois compostos que a gente já tem encontrado com os valores de referência na literatura. Com os dados obtidos no modelo, a gente conseguiu ver que as curvas de entropia magnética e de magnetização foram suavizadas pela aplicação do campo. Aqui está a curva de entropia magnética de exemplo, tá? Tanto no GdL2 quanto no GdN2 isso faz completo sentido, porque essas duas curvas param de depender somente da magnetização espontânea do material. A descontinuidade que também tem no calor específico, a princípio, perto da temperatura de Curie, foi suavizada pela aplicação do campo, como é esperado pela teoria, e a variação adiabática da temperatura e também o oposto da variação isotérmica da entropia também tem o mesmo pico na temperatura de Curie teórica dos materiais, que é 167 Kelvin para o GdL2 e 75 Kelvin para o GdN2. Cabe aqui também ressaltar que a magnetização é nula a partir do TC para ambos os compostos no cenário de campo igual a zero, como também é de se esperar. Concluindo, a gente pode dizer que o modelo reproduziu com bastante precisão os dados experimentais e que a aproximação do campo médio é um excelente método para quantificar o efeito magneto-calórico nesses compostos GdX2 estudados, X, Al ou Ni. E também a gente abre margem aqui de pesquisa para outros materiais utilizando o mesmo modelo como base, com pequenas mudanças acrescentadas quando necessário. E isso é o que eu tinha para falar hoje. Obrigado.